Pois é, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do São Paulo, né? Tricolor, eliminado da Copa Sul-Americana pela LDU de Quito, né? Infelizmente, né, com 60 mil pessoas no Morumbi. E, enfim, faltou aí uma maior entendimento, uma conexão, né? Uma maior conexão dos jogadores com os torcedores, porque essa massa torcedora não merecia, na verdade, esse resultado. Ela fez de tudo, né? Fez sua parte para que o São Paulo tivesse um desempenho melhor, tivesse um resultado também melhor contra a Liga de Quito, né? Agora, na verdade, gente, tanto se a gente olhar para os dois jogos, né, precisamos concordar que o São Paulo não jogou mais do que a LDU, né? Para começo de conversa, o São Paulo poderia ter sido goleado lá no Equador, no Casablanca, ainda no primeiro tempo daquela partida. O São Paulo foi ridículo naquela partida, o São Paulo aceitou muito essa palhaçada de que a altitude é um monstro, né? Que, enfim, a altitude de fato conta, sabemos que conta, mas ela não pode ser tão levada a sério assim como foi no caso do São Paulo contra a LDU, né? A LDU mandou no jogo, a LDU fez o que quis com o São Paulo. O São Paulo parecia um time pequeno jogando lá na altitude de Quito, e no fim das contas o Lucas acabou fazendo um gol importante ali, né? Que deu um respiro para o São Paulo, e todo mundo achava o quê? Achava que o Tricolor conseguiria reverter o placar no Morumbi, porque o São Paulo tem conseguido fazer bons jogos nos seus domínios diante da sua massa torcedora, né? Só que nem sempre isso vai acontecer. Sobretudo quando a competição vai afunilando e aquelas equipes mais experientes acabam aparecendo nela, né? Acabam aparecendo para fazer os jogos decisivos, né? E neste caso, o São Paulo teve diante de si uma equipe tradicional no contexto do futebol sul-americano, né? Se a gente olhar para a história dessas duas equipes no futebol da América do Sul, precisamos concordar que, a despeito da grande história que o São Paulo tem, nos últimos anos, né, nas duas últimas décadas, a LDU é um time que tem muito mais feitos, né, nas competições da Conmebol do que o São Paulo, né? É uma equipe que nunca precisou estar muito bem, como acontece inclusive com o Olímpia do Paraguai, para conseguir ter feitos importantes enfim, nas competições da Conmebol. E neste confronto contra o São Paulo propriamente, precisamos concordar que a Liga soube encarar o desafio desde o primeiro minuto, olhando para o São Paulo como um time para ser vencido mesmo. Em nenhum momento olhou para o São Paulo como um time que poderia, enfim, contra o qual poderia fazer um jogo administrado, um jogo ali para esperar o São Paulo apenas, tal, tentar explorar um espaço deixado pelo Tricolor dentro de campo. Nada disso. Jogou nos seus domínios como o senhor dos seus domínios completo, né? Mandou no jogo e poderia, como eu disse, ter goleado a equipe do Tricolor lá no Casablanca. Agora no Morumbi, fez um primeiro tempo interessante, a equipe conseguiu jogar, a equipe tentou sair o tempo inteiro, evidentemente que jogou com muito menos posse de bola do que o São Paulo, sobretudo no segundo tempo, porque o Tricolor estava perdendo, precisava na verdade partir para o abafa, e a LDU, ela perde um jogador importantíssimo, né, que é o Alvarado, um jogador que dava, assim, que consegue gerar qualidade para o contragolpe. A equipe da Liga pede esse jogador, e evidentemente que ela precisava recuar muito mais suas linhas e trabalhar muito, o contragolpe numa situação muito mais oportuna, né? Então a gente viu uma Liga se defendendo e na verdade desgastando o São Paulo. Em alguns momentos é como se acreditasse que o São Paulo não conseguiria na verdade fazer o gol, né? E vamos combinar que durante o jogo, inclusive, a Liga teve condição de fazer seus gols. O Rafael foi um destaque aí durante a partida, né? Não fosse por ele, a coisa poderia ficar muito mais complicada para o São Paulo aí, porque ele teve sim algumas boas intervenções em algumas situações positivas ali da equipe equatoriana, né? Então o São Paulo hoje perdeu, foi eliminado por um time grande do contexto do futebol sul-americano. Agora, isso evidentemente que não alivia, né? Evidentemente que o fato de ter perdido poderia ser pro Boca Juniors, poderia ser pro River Plate, poderia ser, enfim, e ainda assim não dá para ficar satisfeito com essa eliminação, claramente, não dá, né? O São Paulo que vinha construindo bons resultados em termos de Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana, não poderia ser eliminado dessa maneira. Quando a gente olha para os 180 minutos do confronto, a gente percebe que o São Paulo foi um time menor do que a LDU. O time que não colocou em campo a sua força, não colocou em campo a qualidade maior do seu elenco. Hoje o Lucas não fez uma partida tão brilhante, né? Não foi horroroso, mas não foi tão brilhante como poderia ser neste momento. Curiosamente, paradoxalmente, aí, quando a gente pensa nessa eliminação do São Paulo, a gente vai lembrar muito do pênalti pedido pelo Rames Rodrigues, né? Mas o Rames hoje, quando ele entrou, ele consegue dar uma dinâmica diferente para a equipe. A LDU já muito mais cansada também, a LDU assim, muito mais preocupada em fechar seus espaços do que propriamente tentar sair, mas o Rames consegue dar uma dinâmica melhor para a equipe consegue praticar um pouco mais de variação no seu jogo ali quando chega no terço final, mas infelizmente não foi suficiente. Teve apenas o gol do Arboleda ali, um gol já um pouco no sufoco, mas insuficiente para que o Tricolor conseguisse ter uma vantagem maior e eliminar a Liga durante os 90 minutos, né? O Luciano hoje foi um jogador
realmente muito abaixo também, esteve abaixo, não atuou bem, perdeu situações ali, em alguns momentos desfocado, em alguns momentos parece que não estava entendendo o que estava acontecendo. Agora, pior que ele foi o Calheri, né? O Calheri não vem praticando, fazendo bons jogos. O Calheri hoje foi muito mal, perdeu um gol ali que, infelizmente, o Calheri hoje não foi aquilo que se espera dele. Ele é um jogador que resolve, um jogador artilheiro, um jogador que a torcida confia. Infelizmente, no jogo de hoje, ele foi um zero à esquerda, né? Só não foi pior do que o Luciano. O Nestor teve alguns momentos bons no jogo, outros não. E a gente teve ali o Alisson, né? Que o Dorival insiste com o Alisson, né? A melhor dupla de volantes, na minha opinião, do São Paulo é o Pablo Maia com o Gabriel Neves. No jogo decisivo, ele fica insistindo com o Alisson. Ele vai insistindo até o final da partida com o Alisson. Até quando ele pode, ele insiste com o Alisson. E, na minha opinião, não estava dando o menor resultado esse jogador dentro de campo, né? No fim das contas, o São Paulo teve ali um jogo em que, no segundo tempo, conseguiu ter um volume muito maior, conseguiu criar muito mais chances do que a Liga de Quito, mas não conseguia concretar, né? Porque, na verdade, o que faltava? Ali faltava uma definição melhor, faltava uma decisão melhor, faltava um pouco mais de foco, faltava um pouco mais de Calheri, faltava um pouco mais de Luciano, né? Faltava um pouco mais de Lucas penetrando na área, praticando aquele jogo de qualidade que ele sempre consegue praticar, né? Faltou um pouco mais desse Rames sendo talvez um 10, um pouco mais à frente, que pisa um pouco mais dentro da área, né? O Rames hoje foi um cara que administrou, que controlou, que passou, que gerou essa dinâmica, como eu disse, para a equipe, mas algo que foi insuficiente, né? Então, no fim das contas, o São Paulo é eliminado pela LDU de Quito, na minha opinião, de forma muito frustrante para a torcida do São Paulo. Era possível que o Tricolor, no mínimo, chegasse ali à final da Copa e pudesse ganhar esse título, né? Tem elenco para isso. Quando traz o Lucas, quando traz o Rames, né? O São Paulo passa a ter um elenco muito melhor, né? E sinaliza para os seus torcedores essa possibilidade, né? Então havia essa expectativa de que o São Paulo pudesse ao menos chegar ali à final, e claramente se chegasse à final, né, que pudesse conquistar também o título da Copa Sul-Americana. Na minha opinião, era um dos favoritos para conseguir conquistar esta competição. Infelizmente, foi eliminado numa etapa muito prévia, a meu ver, da competição, mas por causa dos seus erros, por causa, na minha opinião, neste caso, de alguns vacilos do Dorival, algumas leituras equivocadas do Dorival. Mesmo nas alterações, ele poderia perfeitamente ter retirado o Alisson do campo, né, em algum momento ali da partida ali, né, talvez no começo do segundo tempo já fazer essa alteração, né. A LDU jogou com um jogador de ataque a menos, então evidentemente que o São Paulo, o Dorival também poderia evidentemente ali pensar numa alteração para ganhar qualidade, né, justamente para ele não ter tanto esse contragolpe, né, talvez colocar um jogador ali um pouco mais avançado, né, ali no ataque, mas um jogador que fosse da posição, né? Poderia perfeitamente colocar o Alisson um pouco mais à frente? Poderia, né? Mas poderia também tirar o Alisson, colocar um outro jogador ali um pouco mais à frente, enfim. Acho que faltou um pouco de leitura, acho que ele se equivocou em alguns momentos, assim como, na minha opinião, se equivocou, inclusive, na escalação inicial da equipe, errando, a meu ver, na formação da dupla de volante, né? Então, o São Paulo, de certa forma, gente, lamentavelmente, fez por merecer. É lamentável, é triste, é decepcionante, é frustrante para a massa torcedora do Tricolor, mas o São Paulo está fora da Copa Sul-Americana e vamos combinar que, infelizmente, para a torcida do São Paulo, a LDU de Quito mereceu essa classificação. Jogou mais do que o Tricolor nos dois jogos, né? Se a gente olhar para os dois jogos, se juntar tudo aí, o número de finalizações da Liga de Quito foi absurdamente superior à do São Paulo, né? O número de finalizações em direção ao gol também foi muito mais interessante da parte da Liga. O jogo profundo da Liga foi muito mais atuante do que o jogo profundo do São Paulo. Enfim, as variações no campo de ataque também, ou seja, essa equipe equatoriana mereceu sim chegar à etapa de semifinal da Copa Sul-Americana. E fica a lição para o São Paulo aí, né? Perdeu porque, na verdade, talvez o seu técnico esteja praticando algumas teimosias ali, inventando um pouquinho, inventando um atacante como volante neste momento, né? Teve situação que, tudo bem, ele poderia perfeitamente jogar ali, que a equipe não tinha um outro volante ali, mas agora que tem os melhores volantes, não precisaria continuar com essa insistência. E o pior, né? Insistindo também durante o jogo com este erro aí, né? Agora, evidentemente que não foi somente por causa do Dorival que a equipe perdeu, foi também por causa do momento do Calheri, né? Foi também por causa dos vacilos do Luciano, foi também por causa do próprio Lucas, que também teve uma situação ali oportuna e não conseguiu fazer o gol. Enfim, o São Paulo está eliminado, infelizmente agora é torcer para que a equipe consiga fazer uma grande final contra o Flamengo, entregue para os seus torcedores, né, o título da Copa do Brasil, título que vai certamente também levar o Tricolor a Libertadores de América de 2024, porque se o São Paulo não conquistar a Copa do Brasil, dificilmente vai conseguir chegar a Libertadores em virtude da campanha que a equipe pratica neste momento no Campeonato Brasileiro. Deixando claro, no Campeonato Brasileiro, a campanha do São Paulo até o momento não
é das melhores, muito longe disso. Então São Paulo vai precisar muito da Copa do Brasil, não somente para chegar à Libertadores de 2024, mas também para entregar para os seus torcedores um título tão merecido para essa torcida, né? Um título que a torcida precisa comemorar muito, um título grande, necessário para a nação tricolor poder ficar um pouco mais, ter um pouco mais de felicidade depois de tanto tempo aí de amargura, né? Esperemos que isso aconteça e que a torcida tricolor tenha pelo menos aí esse motivo de felicidade após o confronto contra o Flamengo, tá bom, gente? É isso.